dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus trilili gostosos! Estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Hoje é dia de olhar para o que aconteceu nas urninhas eletrônicas de norte a sul do Brasil. Ontem, nas eleições municipais, eu estou com sono, eu dormi 3 horas esta noite, porque ontem estava na cobertura, vocês acompanharam aquele CL. Estava lá no comitê de campanha de Ricardo Nunes e tenho várias informações para vocês. Faremos análise do Brasil inteiro, do Brasil todo, de norte a sul. 11 capitais, já acabou-se as eleições, já temos prefeitos eleitos em primeiro turno. E então falaremos sobre eles e quem foi para o segundo turno. Vamos analisar resultados, nomes que a gente esperava que fossem eleitos e não foram, nomes surpreendentes no segundo turno. Vamos falar sobre tudo isso agora no nosso Rolê CL, que em breve terá uma grande festa. Não é, Vitão? A festa com dinheiro de Pablo Marçal, que terá que pagar Guga Noblar. Eu tô ansioso esperando por isso. Não vai rolar, mas eu tô esperando muito. E eu espero que o Guga lembre dessa promessa também, mais do que o Pablo. A gente vai lembrar ele. Isso não é problema. Não tem como. Não tem indicação hoje? Hoje não tem indicação, eu não pensei, tá uma loucura aqui. Mas a minha indicação é falar que olha quem que voltou, que tá aqui do meu ladinho. Aqui, ó. Quem? Olha só. Quem é essa pessoa? Não sei. Não que a senti galera falta. pediu tanto, pediu muito. Trouxemos ela de volta. Ninguém pediu, na verdade, mas... Pediu. A galera tá pedindo. A galera tá pedindo a Anitta. Bom dia, Will. Cadê ele? Ele que não votou neste domingo, porque em sua cidade não tem eleição municipal, mas que certamente ficou acompanhado e feliz, em especial pelo resultado de São Paulo. O Guga Noblar já tinha colocado o carro para vender na OLX. Se Pablo Marçal vencesse as eleições. Passou mal. Mas aparentemente, Guguinha, deu ruim pro Marçal e bom pra você, Guguinha. Pois é, já cheguei dançando, porque afinal de contas, perguntou aqui, ó, a nossa querida Regina Suzy, vai ter festa no seu AP? Vai ter festa aqui no rolê, pode aparecer com dinheiro do coach, vai ter festa, é nóis, vai rolar. É um craque do poema e da rima, né, cara? Eu sou. Foi pra isso lógico, que eu voltei? Eu nasci. Foi pra isso, Laurinha. Foi pra isso, sentimos tanto a sua falta. 15 mil reservado para a festa do rolê, como prometido. Então, dos 60 mil, 15 vai ser pra nós. Vamos Sim, curtir. é bom que quando isso acontecer, em 1900 e nunca, nós teremos a festa do Rolê CL. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. Não vamos ser a Rede TV. Mas, Guguinha Noblar, vamos para ele falar sobre as eleições, o que aconteceu. Eu tô com a boca inchada, Guga, o meu dente quebrou ontem de manhã. Vocês veem as pingas? Você tá zoando. Vocês veem as pingas que eu bebo, mas não vê os tomos que eu levo. Ó, aqui, ó, tá vendo que tá inchadinho aqui, ó? Meu dente quebrou. Só vou no dentista amanhã. Aí, ó, tá inchadinho, tá vendo? Caraca. Eu tô que nem o fofão, ó, cadê? Mas como é que foi esse Tá momento? mesmo, Will. Esse momento Quebrou. nobre? Quebrou. Mas como? Mordendo uma maçã de manhã. Maçã, né? Você achou que uma rola, Vitão? Que insinuação é essa? Quero quebrar. Não entendi. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Enfim. Passou mal. Estou trabalhando desde ontem com o meu dentinho quebrado, mas pelo menos não está doendo. O que está doendo é meu coração com os resultados eleitorais que nós tivemos. Vamos ver agora na vinheta do horário eleitoral. Roda a vinheta. Começando o nosso horário eleitoral, Guguinha, resultados de primeiro turno e não tá nada feliz pro campo progressista, viu? Vamos ao nosso mapinha, cadê o nosso mapete? Aí, bota na tela. Aí, ó. Guga Noblar, temos aí Tião Bocalon, do PL em Rio Branco, Arthur Henrique, do MDB, e Dr. Furlan, isso em Macapá e Boa Vista.
Temos lá o Eduardo Braide, em São Luís do Maranhão, do PSD. O Silvio Mendes, em Teresina. Expectativa de segundo turno aí com o PT, mas não deu, não. União Brasil levou no primeiro. O Silvio Mendes foi o único que não foi reeleito, né? Ele foi só eleito. Não. Desses daí, né? Sim, o Silvio, todos os outros. Dos 11, 10 foram reeleitos. E o Silvio Mendes foi só eleito. É verdade. Botinho Bocalão já era... Já era prefeito, já? O atual prefeito de Teresina recebeu 2% dos votos. Beleza. Doutor Pessoa, né? João Campos, do PSB, reeleito prefeito do Recife. JHC, reeleito prefeito de Maceió. Bruno Reis, Salvador, do União Brasil. Lorenzo Pasolini, do Republicanos de Vitória. E aí, Dudu Paes, do PSD, e Topázio Neto, do PSD, também reeleito nosso prefeito brother, Dudu Paes. de Florianópolis. Dudu Paes, nosso Dudu Paes, Duduzinho. foi eleito. Guga, nada Olha positivo. Vai, muito feliz, Jair Bolsonaro, para falar da vitória do Eduardo Paes. Mas assim, nada bom, né, Guga? 2 vitórias do PSB, aliás, uma vitória do PSB com o João Campos e uma vitória PSD do Paes. Tem 3 do PSD e muitos segundos PSD turnos. Tem mais. Isso. E aí, já nós vamos falar sobre os vencedores e perdedores dessas eleições, viu, Guga? Então, vamos elencar quem é que ganhou e quem é que perdeu. Mas aí, primeiro turno, que a gente meio previa, né, Guga? Vitória do Centrão, assim. Bolsonaristas, alguns bolsonaristas ali eleitos em primeiro turno, mas o grosso, vitória do Centrão, né, Guga? Pois é, vitória do Centrão. O PSD venceu em 3 já até agora. O PL em 2 e o PL foi para o segundo turno em outros. E nas cidades com mais de 200 mil habitantes, que é o que, no fim das contas, importa nesse cálculo político talvez mais, porque você acaba pegando mais gente, quem realmente está indo melhor é o PL, não é nem o PSD. O PSD, no geral, está melhor, ganhou 873 prefeituras, uma coisa dessa. Se eu errei, foi por pouco. Foi o que mais venceu por hora. Em segundo, o MDB, com umas 15 prefeituras a menos. 878 PSD, 847 MDB e 743 PP. 743 PP. E o PL, por hora, não tem nem 600, né? Tem quantos? Olha aí, por favor, meu querido PL, príncipe, que eu não tô com... O 510. PL do Bolsonaro. 510, é isso. Então, o PL dizia que venceria 1.000 prefeituras. Esse era o cálculo do PL. Até 1.500 prefeituras eles falavam que poderiam vencer. Eles tinham candidatos em 1.499 prefeituras. Então, mesmo que vencessem todas, não chegaria a 1.500. 1.500 era um número realmente muito otimista e acima da realidade. Mas eles queriam chegar perto de 1.000. Tiveram metade disso. Só que eles ganharam em muitas cidades com mais de 200 mil habitantes. Então o PL está indo bem. Mas aquém do que eles calcularam, mas está indo bem. Só que não dá para dizer que Bolsonaro que está sendo o grande fiador destas vitórias do PL. Isso não dá. Em alguns locais, sim. Em algumas capitais foi graças ao Bolsonaro que determinados candidatos foram puxados. Mas o Bolsonaro, em boa parte aí, desses municípios, não tem participação nenhuma, 0. É uma coisa muito mais local e aquela força do Centrão, como você falou, Príncipe William, que sempre teve, desde que eu nasci, eu nunca vi uma eleição para prefeito que não fosse assim, velho. Em todas as eleições democráticas do Brasil, desde 89, desde a redemocratização, antes era a PFL que mandava e ganhava em tudo, junto com o PMDB. PMDB foi o partido que mais lançou candidato, tinha 1.900, quase 2.000 candidatos. Ganhou em 840 e poucas. Mas sempre foi o Centrão que dominou as prefeituras e a gente está vendo isso mais uma vez.
Eu tenho uma leve discordância, mas daqui a pouco, quando a gente for falar sobre os vencedores e perdedores, a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre os segundos turnos. Aproveitar e mandar um beijo para quem está assistindo aqui. Já está aqui o Mário Marreta, o SP, Maria Luísa Batista, a Betina Consultora, a minha mãe está assistindo. Beijo para a Dona Pérola, que está assistindo. Para o Vitor Lucas, meu amigo também, que está assistindo. Um beijo para todos. Regina Massarante, Maria Luísa, Ariane Lima, todo mundo que está aqui. A Beta Maia diz: o Brasil é centrão. O Brasil é centrão, amigo. E a gente vai ver como isso se confirma agora nos segundos turnos. Vamos começar falando sobre o segundo turno. E a Guga é o mais importante, primeiro porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, número de habitantes, tem um definidor político, mas essa eleição virou uma eleição nacionalizada, né, Guga? A gente não tem... essa eleição em especial, essa eleição de São Paulo se nacionalizou, né? Nem teve tanto embate nacional aqui, mas, Guga, olha o resultado que ninguém esperava, o mais apertado da história dessa cidade. Ricardo Nunes, 29,48%, Guilherme Boulos, 29,07% e Pablo Marçal, a diferença de 30 mil votos, Guga, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E Pablo Marçal, 719 mil, é uma diferença um pouquinho maior, 28,14%. A Tabata fez 9,9%, o Tatena fez 1,8% e a Marina Helena, a Alexa fascista, fez 1,3 mil votos. Alexa fascista. Eu acompanhei lá esse processo no comitê do Ricardo Nunes ontem, Guga. Uma doideira, assim, ninguém esperava um resultado tão apertado quanto esse, 29,07%, 29,48%, e Pablo Marçal fora do segundo turno. Eu também tenho uma opinião divergente sobre o Marçal, vou dar daqui a pouco, quero te ouvir primeiro. Mas olha como é que ficaram os apoiadores do Marçal na Paulista, ver o resultado, Guga. Espero, o Giovanni tá procurando. No seu tempo, Giovanni, o programa tem 1 hora. É o primeiro vídeo, VT apoiadores Marçal delirando. Aí, ó. Todos aqueles que não conhecem a tua palavra e que não é da tua glória. Glória, Senhor, prova para eles. Não, ver esses caras muito loucos aí delirando é sempre muito engraçado. É tudo gado, velho. Os eleitores do Marçal é igual do Bolsonaro. Olha lá. Eu tô perdida. Meu Deus. Os loucos dos quartéis voltaram. A gente achou que nunca mais ia ver essas cenas. Pelo menos o Pablo tá possibilitando isso. Perderam. Mas, Guga, na minha modesta opinião, o Pablo não foi derrotado nessas eleições. A gente vai falar sobre os derrotados e vitoriosos. O cara fez quantos votos? 1.700.000 votos em São Paulo, Guga. Eleição enorme do Pablo Marçal na cidade de São Paulo. O cara que nunca... Isso é doido. Você pensa, quando você andar na rua em São Paulo agora, 1 a cada 3 pessoas é meio maluca. O que é uma coisa normal, São Paulo só tem um monte de maluco. Mas 1 a cada 3 pessoas, 30%. Pelo menos, né? Se você arredondar aqui, cara, 30% para Nunes, 30% para Boulos, 30% para Marçal. Muito apertado esse resultado aqui em São Paulo, mas deu a lógica, Marçal... O Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos no segundo turno. Deu a lógica porque o Marçal deu uma forcinha. Esse coach trapalhão tentou inventar aquela fake news de última hora, soltando um laudo para confirmar aquilo que já estava desmentido, que era a história do bolo cheirador, e se queimou. A gente vai falar sobre isso. Então, assim, eu vou deixar para falar sobre isso mais adiante, para não levar bronca da Laurinha, que acabou de voltar. Mas... no fim das contas, o Marçal poderia ter ido pro segundo turno. Então, assim, é muito bizarro você ver um cara que não tem padrinho político, que era realmente um outsider, conseguir criar uma onda tão grande em torno dele. Claro, se apropriando de uma linguagem dos algoritmos que ele sabe usar. Então, ele sabe viralizar, ele tem como viralizar na internet. Ele se aproveitou muito disso e também criou muito barraco, muita treta, muita situação grotesca para ganhar as manchetes dos jornais, e porque ele é assim. E aí viralizou. A gente tem que lembrar que toda eleição para presidente, o brasileiro procura aquele político que, na verdade, só representa um desgosto com aqueles que estão
ali colocados ou com um sistema. A gente tinha o Enéas, que era uma bizarrice, que não tinha tempo de televisão, que não era alguém que tinha destaque na mídia e que mesmo assim ficava muitas vezes, acho que uma pelo menos ficou, ou duas talvez, em terceiro lugar nas eleições. Tinha eleição que ele chegava ali nos 15, às vezes 20 pontos de intenção de voto. O Enéas era uma aberração. Então há um público que existe e que se diz antissistema, há um público revoltado aí sempre à procura de uma aberração. E essa aberração era o Pablo Marçal, que conseguiu convergir nele esses revoltados de sempre, aqueles bolsonaristas, aqueles que são levados por um discurso contra o comunismo, um discurso sensacionalista da extrema-direita. Ele soube agregar todo mundo ali e realmente chegou muito longe para um sujeito que politicamente é tão incompetente, mas que sabe usar a internet e que é vocal. A gente tem aí a campanha do Ricardo Nunes xingando o Pablo Marçal. Ontem, inclusive, tem uma galera que estava lá no comitê do Nunes mandando: ei, Marçal, vai chupar caju, ou dizendo: faz um M agora. A galera tava nesse espírito para buscar aí a revanche. Vamos ver o vídeo aí. Dá o play aí. Foi você que gravou para excluir? Eu fiz um vídeo desse. Esse é o meu, Laura? Não, vídeo, né? Mas eu não sabia de quem era. Não, mas tinha muitos jornalistas fazendo lá. Quase todo mundo fez esse mesmo vídeo lá. Mas o Ei Marçal vai comprar caju. O famoso caju. Isso. E aí, a gente agora vai ver o Nunes buscando apoio dos eleitores do Marçal. As pessoas, Guga, às vezes tem uma galera aqui, não no chat do rolê, no chat do rolê a galera não é tão como chama? Chapéu de alumínio. Mas, cara, é difícil a eleição pro campo progressista, né? A galera fala que é pessimismo, mas, mano, se você pensar que o eleitor do Pablo Marçal é um eleitor mais do centro-direita, ou da extrema-direita, ou da direita, e que o eleitor do Nunes também é um eleitor mais conservador, as chances do Boulos virar prefeito de São Paulo são pequenas, né? Pensar que 60%, se você somar os eleitores do Nunes com o Marçal, dá 60%. Sobra 30% e um tiquinho da Tabata. Vai que metade da Tabata vá pro Boulos, metade vá pro Nunes. Você tem aí 35% pro Boulos e 60% pro Nunes. É difícil, cara, porque essas eleições mostraram que as maiores cidades do Brasil, pelo menos, estão mais à direita, Guga. Tem um monte de capital, a gente vai falar sobre algumas agora, que está entre direita e centro-direita, ou direita e extrema-direita. Então é difícil a missão do Boulos aqui. É mais fácil o Boulos virar voto do Nunes do que virar voto do Marçal, assim. Mas parece que é uma missão muito difícil a do Boulos no segundo turno em São Paulo, Guga. É exatamente isso. Tem que tentar virar os votos do Nunes, porque o do Marçal não rola. Agora o Marçal, claro, não vai passar, não vai transferir. Passou mal. Quase 30 pontos para o Nunes. Deve ser metade disso. Uma boa parte pode ser que vote nulo. Tem uma galera que é Marçal, que é muito extrema-direita, que não vai votar no Nunes, não, vai votar nulo. A galera realmente louca ali, raiz, extrema-direita raiz, não vai votar no Nunes. Mas o da Tabata, o cálculo é o seguinte: 2/3 para o Boulos e 1/3 para o Nunes. Então não vai ser tudo também que vai ser transferido para o Boulos. E aí é claro que nessa briga fica muito complicado. A rejeição do Boulos é um problemaço, né? O Nunes tem praticamente metade da rejeição do Marçal. O Marçal tinha uma rejeição que estava explodindo ali nos 53%. Para o Boulos era ótimo pegar o Marçal no segundo turno. A chance de vitória era pegando esse fanfarrão, esse charlata, que claro que o Boulos ia conseguir até criar a tal da frente democrática que o Lula criou, porque o Marçal também é visto como uma ameaça à democracia. Agora não, ele perde isso tudo e ainda tem a máquina do Estado e da Prefeitura em favor deste daí, do Nunes. É claro que é uma briga muito complicada. O que tem que fazer para vencer é tentar tirar os votos do Nunes, tentar pegar principalmente o voto lulista que ainda está no Nunes. Do voto dos lulistas, 50% votam no Boulos. Só que tem uns 23% que votam no Nunes. É um número muito grande. Então aí sim ele tem um público de baixa renda que é lulista e que também é Nunes, que ele pode tentar pegar. Fora isso, francamente,
tem que cometer erros, o Nunes. É uma briga para ver quem comete menos erro. Quem vence a eleição não é nem quem acerta mais, é quem erra menos. Então ele tem que torcer para o Nunes errar. Um dos erros que o Nunes pode cometer é se abraçar demais ao Bolsonaro. Ele não precisa do Bolsonaro para ganhar a eleição. E o Bolsonaro está dizendo que agora vai mergulhar para valer na eleição do Nunes, porque é um oportunista e viu que agora tem que ir para o Nunes mesmo. Se o Nunes se abraçar demais e essa eleição virar o que o Boulos queria, que é Lula contra Bolsonaro, e não virou ainda Lula contra Bolsonaro, se virar, aí sim pode ser um erro grande que o Nunes está cometendo. E aí começa a ter um caminho para o Boulos trilhar essa virada que parece agora tão quase impossível. Como as coisas aconteceram muito rápido nessa última semana, a gente falou sobre o Pablo Marçal sexta-feira, mas não esperava essa última cartada dele, né? O laudo de internação falso do Boulos, como se o Boulos tivesse sido internado por uso de cocaína. Vocês acompanharam a história toda, a gente não vai repercutir a história toda, mas a médica, a filha do José Roberto de Souza, que aparece aí na assinatura embaixo, a Aline Souza, afirmou que a assinatura que consta no laudo não é do pai dela. O pai dela nunca trabalhou em São Paulo e muito menos na clínica Mais Consultas que consta aí no laudo. A data onde o laudo teria sido demitido, junho de 2021, o pai dela não estaria mais trabalhando por conta de uma doença rara. Ele era hematologista e nunca emitiria um laudo psiquiátrico, né? Então, inclusive, a Aline mostrou a tatuagem que ela tem, aí, Guga. Essa é a assinatura do pai dela, que já morreu, inclusive. Agora, volta lá pro laudo. Ó a diferença da assinatura. A assinatura é diferente. Absurdamente. Então, assim, olha isso, velho. Bem diferente a assinatura. O cara falou, foda-se, vou fazer qualquer coisa aqui. E ele aí, nem olhou a assinatura. E aí tem muita Pra gente falsificar. atribuindo, é difícil, né, Guga? Com uma eleição muito apertada, qualquer detalhe muda, né? A live do Bolsonaro de sexta-feira com o Ricardo Nunes e também essa barbeiragem aí do Marçal, que muita gente considerou uma barbeiragem. Porra, que barbeiragem. Marçal queria, claro, ganhar as manchetes dos jornais nessas últimas 24 horas de eleição, ficar ali no topo do algoritmo na internet e, claro, criar uma rejeição ao Boulos, porque para ele o segundo turno era ele contra Boulos. E ele sabe que seria uma batalha de rejeição. Então ele já estava tentando, de alguma maneira, aumentar a rejeição ao Boulos, passando essa imagem de que ele é um drogado. E aí foi um tiraço no pé, porque foi muito amador, como você mostrou, um monte de falha. Tava muito grosseira a falsificação do laudo. Tava patético. E aí a reação foi gigante. De imediato, assim que ele postou o laudo falsificado, 1 hora depois, no máximo, já estava toda a mídia, toda a classe política, todos os formadores de opinião da internet já estavam convencidos de que aquilo era uma fraude. E aí se virou numa corrente de notícias negativas contra o Pablo Marçal, que era o propagador dessa fraude, dessa mentira, dessa falsificação. Virou um tiraço no pé. Ele, na visão, por exemplo, do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, antes ontem da votação, antes de apurarem os votos, o Tarcísio já dizia que o Boulos que o Nunes ia acabar em primeiro, que esse tiro no pé do Pablo ia deixá-lo em terceiro, essa era a previsão já, e que isso ia levar a um aumento de votos do Nunes, que seria o impulso final que garantiria o Nunes no segundo turno. Deu exatamente nisso. Pablo Marçal perdeu a chance de estar no segundo turno, cometeu um erro absurdo, passou mal. E é isso, esse é o Pablo. O Pablo é um falsificador da realidade, é alguém que topa tudo para tentar vencer e dessa vez perdeu. Guguinha, vamos falar sobre outras capitais agora também. Vou passar por algumas delas e aí você comenta o que você achar melhor, tá? Segundo turno, a gente já falou aqui de São Paulo. Fortaleza, o Raspa-Caneco, o Guga, passou em primeiro lugar. A gente tem aí o André Fernandes, 40,20% dos votos. André Leitão, do PT, 34,33%. A prefeitura que pode ir para o PT, né? É uma situação mais ou menos inversa da de São Paulo.
Aqui o campo progressista teve uma votação maior, né? Se você somar com a votação do Sarto, ali 11%, você vai para uns 34% do Evandro Leitão, chance de vitória do Evandro Leitão no segundo turno. Belém do Pará. Agora, Oi, foi fala. o que você falou, segundo turno, que vai ter o quê? PT de um lado, porém, PDT, que ficou ali com 11, 12 pontos, é muito, vai transferir votos para o PT. O PDT do Ciro Gomes, que foi um fiasco nesta eleição, dos grandes perdedores é o Ciro Gomes. O PDT do Ciro Gomes vai dar votos para o PT no segundo turno, e essa eleição para o Raspa-Caneco, o Raspinha, esse patético parlamentar que é deputado federal e que incitou o golpe, e depois de incitar o golpe ainda foi o responsável por abrir a CPMI do golpe, esse menino que fica na sombra do Jair Bolsonaro, e não é nada fora dessa sombra, não é ninguém, e não tem nem discurso político, vai ter um segundo turno muito complicado, apesar de ter terminado em primeiro, viu? A previsão é mesmo de uma união de votos ali que vão acabar levando o Leitão à vitória, é isso que eu espero, porque Fortaleza não merece um raspa-caneco. Né? Belém do Pará, Guga, mais o candidato do PL, Igor Normando do MDB, candidato lá do governador, 44,89% dos votos. Olha o outro. Éder Mauro, 31,41%. O prefeito Edmilson Rodrigues ficou com menos de 10%, 9,78%. Fez uma gestão muito complicada lá em Belém, fora do segundo turno. Vamos lá, Guga, olha esse. Não, Cuiabá. Éder Mauro tiraram ele do caixão. Éder não dá, velho. Cuiabá, Guga. O Éder é maluco. O Éder é descompensado. Calma, olha Cuiabá, Guga. Mas, tem mais. Abílio Brunini, 39,61%. Contra Lúdio Cabral, do PT, 28,31% em Cuiabá. Meu Deus. Porto Alegre. Mas uma calma, coisa tem que ser você vai dita, comentar né? os três juntos. Calma, segura, Claro. periquita. Segurei. Maria do Rosário, 26,28%. E aí quase que o Sebastião Melo, candidato do Bolsonaro também, Meu Deus do céu. quase foi de primeiro turno, 49,72%. Gugaí, 3 capitais onde o bolsonarismo pode levar no segundo turno. Belém do Pará, Cuiabá e Porto Alegre, Guga. Que isso. Os caras vão dar uma segunda chance pro prefeito do alagamento. Não pode, não merece. Alguém que foi irresponsável no que há de mais importante, que é preservar as vidas, que é preservar a economia, que é preservar tudo, né? Porque aquilo ali acabou com Porto Alegre. Esse sujeito quase venceu no primeiro turno. É realmente uma tristeza para a reputação de Porto Alegre. E é a força... Os outros dois, né, que a gente mostrou, é o Mauro Éder, que é lá em Belém, que é Éder aquele... Mauro. Éder Mauro, que é aquele desequilibrado, que deu um tapa na cara de uma pessoa que estava um dia desse participando de uma comissão, um cidadão que estava lá dentro da Câmara dos Deputados. Foi no Senado, no caso, ele é deputado, mas ele deu um tapa na cara. Esse daí é um completo desequilibrado. E tem pela frente uma virada bem improvável também, pelo menos é improvável que ele vença. E qual foi o outro que a gente mostrou, que também é bolsonarista, que só chegou lá Abílio Brunini, Guga. O Abílio, velho. O Abílio, que quando era vereador, ficou famoso no Brasil inteiro por empregar em parentes e funcionários fantasmas. E esse daí, que também não é nada. O problema é o seguinte, o que a gente está vendo, não com relação ao Sebastião Melo de Porto Alegre, que tem ali o currículo político dele, que não depende só de estar na sombra do Bolsonaro, mas esses outros dois só estão no segundo turno, tanto o Abílio quanto o Éder, por serem cães de guarda do bolsonarismo, por ficarem dentro do Congresso, arrumando todo tipo de confusão em nome da extrema-direita e do bolsonarismo. Então é decadente eleger um político dessa qualidade ou dessa falta de qualidade, e é o que pode acontecer. O Éder deve perder, e se o Abílio ganhar, que vexame para Cuiabá, que tem chance demais de vencer. Abílio, que é um deputado, como eu falei, que só fica rosnando ali dentro Guga, da Câmara, não faz nada. Eu vou passar para os outros segundos turnos das capitais, e aí você pode comentar o que você quiser, eu vou fazer um comentário sobre um deles. Aracaju, Emília Correia do PL contra Luiz Roberto do PDT. Belo Horizonte, Bruno Engler do PL, amigaço de Nicolas Ferreira, candidato Nicolas Ferreira. Fuad Noman do PSD, atual prefeito. Campo Grande, Adriane Lopes do PP contra Rose Modesto do União.
Curitiba, Guga, Eduardo Pimentel, Curitiba. do PSD, e Cristina Graeme, do PMB, do Partido da Mulher Brasileira. Curitiba, o Não, vice essa do... Cristina, O vice do... ela é a som... O vice do Pimentel é do PL. Só que o Bolsonaro O vice do apoiou a Pimentel. Cristina. A Cristina, é isso que eu ia dizer. E ela foi pro Agora, segundo quem turno. não lembra, ela fazia Jovem Pan. Ela era comentarista da Jovem Ela é da Pan. Gazeta do Povo hoje. Da Gazeta do Povo também, e basicamente ficava ali, atuando como uma voz, uma porta-voz do Bolsonaro e do bolsonarismo. É mais uma porta-voz da extrema-direita. E como tá pagando bem, né, você ser porta-voz dessa gente, porque é realmente uma seita. Se você é visto pela seita como parte dela, essa seita vai despejar voto. É muito fácil ganhar voto da extrema-direita se você realmente faz parte do grupo. Se você faz parte da seita, você é eleito vereador, como foi agora a Zoe e o Adrilles. Outros dois que eram da Jovem Pan, Adrilles Jorge e Zoe Martins, foram eleitos vereadores em São Paulo. Por quê? Porque fizeram a mesma coisa que ela, que a Cristina. Ficavam ali servindo como porta-voz da extrema-direita. Então, quem é identificado como parte da seita, e para ser parte da seita, você tem que ser subserviente à seita. E eles são, você vai ganhar voto. E é bem surpreendente, porque ela no início, a subida dela é bem surpreendente, porque ela estava muito baixa. No início, ela começou com 5 pontos, gente, a corrida eleitoral. E ela terminou aí, indo para o segundo turno. Então, é uma subida impressionante que mostra que a seita paga. A seita te paga se você fizer parte dela. A seita que dói mais nesse caso, né? Dói mais pra gente. A seita que dói mais. A seita Goiânia, Brasil, a gente né? esperava que fosse Adriana Corsi pro segundo turno, não foi. Fred Rodrigues, do PL, contra Sandro Mabel, do União Brasil. João Pessoa, Google, Marcelo Queiroga foi pro segundo turno, ministro da Saúde do Bolsonaro, contra A força Cícero do Bolsonaro Lucena, se demonstrando atual também. prefeito. Manaus. Mas foi de raspão. Essa Foi daí perto, que você tá foi falando, perto. João Pessoa, foi por menos de meio ponto que não foi decidido em primeiro turno. O Lucena deve vencer. Não que seja muito melhor do que o Queiroga, né? O Lucena. Mas, enfim, o Queiroga é aquele ministro da saúde da pandemia decadente que só tá indo pro segundo turno por ser um bolsonarista raiz também. Manaus, Capitão Alberto, do PL, segundo turno, contra Davi Almeida, atual prefeito do Avante. Agora, um destaque, tem dois aqui que eu vou falar primeiro, depois eu falo o último. Palmas, Janade Valcari, do PL, contra Eduardo Siqueira. Mais um PL, Google, partido que mais colocou gente no segundo turno. Foi. Porto Velho, Mariana Carvalho, do União, contra Léo, do Podemos. E Natal, Paulinho Freire, do União, contra Natália Bonavides. A gente acaba achando que o campo progressista... Natália Bonavides do PT. O resultado foi ruim para o campo progressista, para o PT. O PT tem aí 4 candidaturas no segundo turno, das cidades que têm possibilidade de segundo turno. Para mim, a Natália Bonavides é uma das mais gratas surpresas. Minha amiga pessoal adora a Natália, um beijo para ela, toda sorte na campanha. Um baita quadro de renovação do PT, Guga. A gente teve a Camila Jara em Campo Grande, a própria Adriana Corsi lá em Goiânia, mesmo nomes que não foram para o segundo turno. Tá aí um sinal de que o PT precisa investir em novas candidaturas Lógico. que podem prosperar. Tipo a Camila Jara, uma baita candidatura, a Adriana Corsi e a Natália sendo premiada com o segundo turno. Não sabemos o destino, né, dos votos lá em Natal. As perspectivas, já adianto para vocês, não são positivas para o PT em nenhuma dessas capitais. Talvez em Fortaleza seja a que mais tem chance de prosperar, mas ainda assim, Guga, um nome de renovação do PT, né? 35 anos de idade, mulher, feminista, né, um quadro importante do partido. O PT é óbvio que essa eleição está sendo melhor do que a última, né? Na última foi horrível para o PT. O PT teve 183 prefeituras e não venceu nenhuma capital. Agora o PT pode vencer Fortaleza, né? A realidade é essa, porque os votos são muito improváveis. Né? Natália passou com 28, eu acho, para o segundo turno. Não deve vencer a Natália Bonavides. E o que você falou, né? O PT tem que se renovar, mas está sendo melhor. O PT já ganhou por hora 250 prefeituras, então subiu de 183 para 250 e vai vencer mais uma, talvez, aí no segundo turno, uma outra, veremos. Mas precisa se renovar. O que está sendo demonstrado nessa eleição é que os candidatos do centro e muitos que são bolsonaristas
estão se dando bem, principalmente nas capitais. Esses que a gente citou, Queiroga e vários outros, o Éder, blá blá blá, esses aí todos, Mabílio, só estão no segundo turno, a verdade é essa, por conta do Bolsonaro, por serem bolsonaristas. Então, Bolsonaro tem força política, claro que tem, e o Bolsonaro venceu mais que o Lula nessa eleição. Eles apertavam o botão do Bolsonaro. Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro venceram mais do que os candidatos apoiados pelo Lula. Esse é Tá um fato. falando- E isso também tem a ver com a força do Centrão, não só do Bolsonaro. A gente estava falando sobre renovação política, aproveitar para chamar, gente, tem gente que é jovem, mas tem ideias de velho, né? E tem gente que não é mais jovem, mas tem ideias muito frescas. Hoje à noite tem uma entrevista com a Erundina no programa do Chico Pinheiro, viu, Guga? Sensacional. O programa Chico Entrevista Erundina. hoje vai ter uma baita entrevista com a Luísa Erundina, deputada federal do pessoal aqui de São Paulo. Vamos ver aí uma chamadinha para essa entrevista. Hoje, 8 horas da noite, Chico Pinheiro entrevista com a Erundina. Vamos assistir. Ele pessoalmente, só depois do exílio dele, quando ele voltou? Pois é, e aí como é que foi o convite para ser seu secretário? Não, veja, primeiro ele estava chegando do exílio, né? Eu era vereadora. A convidada Luísa Erundina vai contar como é que ela montou na Prefeitura de São Paulo um secretariado que era praticamente um ministério. Era Chegada sensacional, de né? Paulo Freire, Marilena Chauí. Ela vai contar como foi, como prefeita, que fez o Sambódromo de São Paulo, o Autódromo de Interlagos e como trabalhou nas comunidades de base, nas periferias da cidade. E vai falar Que também mulher, hein? sobre a sua esperança Erundina. de jovem no futuro do Brasil. Não perca. 8 horas da Sensacional. noite, Luísa Erundina aí falando sobre o quadro de renovação. É importante, né, Guga? A renovação não precisa ser de idade, não tem que ser de ideias, né? Erundina, Pois um quadro importante demais aí. Hoje à noite, 8 da noite, assistam Chico Pinheiro Entrevista. Maravilhoso. Guguinha, Fiquem de olho. importante. Diga. Eu fiz Diga. minha seleção de quem ganhou e quem perdeu nessas eleições. Vou explicar minhas opiniões e aí quero ouvir as suas. Quem você concorda, quem você não concorda. Tipo, pra quem você tira o chapéu do Raul Gil. E aí a gente vai também ouvir quem o Guga acha que ganhou, quem perdeu. Minha opinião, Guga, vamos lá. No nosso quadro, quem ganhou, quem perdeu. Os vencedores das eleições de 2024. Para mim, minha modesta opinião, Guguinha, Gilberto Kassab sai com o maior partido do Brasil nas eleições, maior que o MDB, o atual secretário de articulação política aqui do governo do Tarcísio de Freitas, São Paulo. João Campos, do PSB, reeleito prefeito do Recife, do Recife. O João Campos aí com quase 80% dos votos lá da capital pernambucana, se cacifa aí para ser uma liderança política nacional, vai ser candidato ao governo do estado nas próximas eleições, vai levar de lavada a eleição para o governo de Pernambuco. O Eduardo Paes, reeleição tranquila, unindo muitos nomes do centro, da esquerda, da centro-direita, nomes de muitos espectros diferentes lá no Rio de Janeiro. O Centrão de lavada, vários partidos do Centrão crescendo muito, PP, republicanos, o próprio PL é do Centrão, né? Centrão, centro-direita. O Pablo Marçal, que fez 30% dos votos de São Paulo, 1.700.000 votos em São Paulo, Guga. E aí, talvez o mais polêmico, tem gente que possa não concordar, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro elegeu o filho em Balneário Camboriú, que não era tão difícil, todo mundo sabia o que ia fazer. Elegeu o Carluxo como vereador mais votado do Rio de Janeiro. E também elegeu algumas prefeituras de capital, colocou os seus bolsonaristas mais radicais no segundo turno, Guga. Abílio, o Carlos Jordi em Niterói, o André Fernandes, o Bruno Engler. Então, assim, muitos nomes do bolsonarismo mais radical foram para o segundo turno com chance de vitória, Guga. Então, na minha modesta opinião, Bolsonaro está entre os vencedores destas eleições. Quero a sua opinião sobre nossos vencedores. Aí, se você colocaria mais alguém, eu tiraria alguém, Guga. Colocaria mais uma pessoa aí, que faltou, importante.
Guga. Guga Eu sou Noblar, é vencedor isso dessa, mesmo. É lógico. É isso mesmo. Como não? É claro que 60, porra. 60 conto, irmão. De graça. Vem, Marçal. Vem, seu trouxa. Quero 60. Vou cobrar. E eu espero que ele pague. Você só vai ser vencedor quando cair o Pix, documentado. Guga. Até lá... Mas a aposta está documentada, gravada, aperto de mão no final para confirmar que tá valendo. E eu quero a minha grana. E eu sou um dos vencedores da seleção. Agora, o Centrão, o que é? Não tem nada ali para representar o Centrão podia na ter botado imagem? uma foto do Arthur Lira. Acho que representava bem. Podia ter botado o Arthur Lira, mas... Aparentemente não tem nada. Uma bunda. Se você vai fazer milagre, nem lê. Milagre? Vai fazer. 2025 vai já fazer. tem prefeito em São Paulo, nem vai ter segundo turno, rapaz. Aposta quanto? Vai ter segundo O que você tem? Aposta quanto? tem? Quanto você quiser. Um carro. Pra ele não teve carro. segundo turno mesmo, Guga. Tá, pô, 60 mil reais, eu sou pobre. Rapaz, Eu você não vai tenho perder sua seu grana. carrinho Vou suado. perder meu carrinho O suado. cara que fica Não, suando o gosto dia inteiro em vai mim. perder o Oi? Aí, Guga Noblar também tá certo, Não Guga. encosta em Concordo com você, um dos grandes vencedores das eleições, você também. Pois é. Entre os Eu nomes. espero. Francamente. Agora vamos para os derrotados, Guga. Talvez tenha algumas divergências também, mas aí eu quero que vocês avaliem junto comigo. Vamos ver aí. Bota na telinha os derrotados. Tem muita gente colocando o presidente Lula como um dos derrotados, Guga. Eu tenho, sei lá. O Lula, ele esperava, assim, não se esperava que o PT fizesse excelentes votações do Brasil inteiro. Apoiou o João Campos, apoiou o Eduardo Paes, mas eram votações que não precisavam muito do presidente. O PT conseguiu, mas é uma questão de perspectiva, né? O PT em 2000 e cadê? Em 2000 e cadê o PT aqui? Aqui. O PT, ele teve uma queda muito grande de 2016 e de 2020, conseguiu se recuperar um pouco. O PT fez 179 prefeituras em 2020 e fez 240. 183, né? Pode ser que tenha... foram 183 e agora foi para 250 Aí, já. 250. Então assim, ó, crescimento de 33,7%. O PT nunca foi um partido de eleições municipais, assim. Mas depois de 2016 foi uma tragédia para o PT, né? Um dos poucos momentos em que a eleição foi nacionalizada, por conta do impeachment contra a presidenta Dilma, do golpe contra a Dilma. A eleição nacionalizou. Eu não sei, assim, eu tenho dúvidas se o Lula foi um dos derrotados ou não. O que você acha? Você acha que o presidente Lula pode ser considerado um dos derrotados dessas eleições ou não, Guga? Dá para dizer que ele não ganhou, né? Não é um dos vencedores, muitos lugares, mas não sei se é um dos derrotados. Não sei se dá para colocar como derrotado, exatamente. É por isso, porque o PT está querendo ou não, está voltando a ter um número considerável até de municípios. Saiu de 183 já para 250, é alguma coisa. Pode vencer Fortaleza, mas se você colocar na perspectiva Lula contra Bolsonaro ganhou mais, mas colocar o Lula como um derrotado, tô em dúvida, talvez seja um exagero. Se ele tivesse ficado perto do que ficou em 2020, aí sim seria uma derrota. Agora todos os outros, o pessoal diminuiu, né? Tinha pouca prefeitura, tem menos ainda, né? Não, menos ainda, perdeu 100%, na verdade. O pessoal perdeu 100%. Só tinha Belém, né? Só tinha Belém. Capital, só tinha Belém. Mas tinha acho que 4 cidades, né, Laura? Tipo, tem um mapinha. Onde tá, Laura? Eram 5, ó. A outra imagem. Cadê? Aí, ó. Galera, foi de 5 para 0, perdeu 100%. Nossa, perdeu, tem 2 segundos turnos, a gente já falou aqui, eu concordo, o Guga também, que é muito difícil o Boulos ganhar no segundo turno, e tem também, se não me engano, Petrópolis, eu acho, que o pessoal tá no segundo turno também. Mas assim, dá 5 já não vai fazer, se fizer Boulos e Petrópolis vai fazer 2, ainda assim vai perder mais de 50%. Mas se fizesse o Boulos, para ele já compensaria tudo, só que também é muito complicado, né, ganhar aqui. Se fosse contra o Marçal, o Boulos seria favorito. De raspão, mas seria favorito. Agora complicou. Aí, Guga, lá no nosso mapinha lá. Novo, o outro. Lá, o mapinha volta lá dos perdedores lá da corte. Isso. Aí, ó. Cadê ele? Os perdedores. Você tá bêbado, Giovanni? Tinha tá PSDB, bêbado? né? Aí, ó. O PSDB foi pra vala. O PSDB já tava ruim. Pra vala. Ficou pior. Coloquei aí o Zema,
O Zema, que se colocava como candidato presidenciável, o Zema não conseguiu colocar o Tramonte no segundo turno. O Tramonte tinha apoio do Zema e do Calil, o Tramonte ficou de fora do segundo turno em Minas Gerais. E aí, eu não sei nem se dá pra considerar o Ciro mais parte do jogo eleitoral brasileiro. Onde tá o Ciro? O Ciro, sei lá onde é que tá o Ciro, mas o PDT de Ciro Gomes também perdeu muitas... PDT perdeu foi pra metade, né, do que tinha. Pra metade. Eram 300 e quanto que tinha antes, o PDT? Onde tá, Laura? Cadê a outra? PDT, Ibazen tinha do PDT. 321, foi pra 148. Nossa. Muito ruim, né, Guga? Menos da uma metade. Tragédia. É o segundo. Tragédia. Nossa, PDT sendo afundado. O partido de esquerda que melhor performou de novo, né? Foi o PSB, né? Não, se bem que eu acho que na última eleição tinha sido o PDT, talvez. Estava parecido PDT e PSB. Agora o PSB elegeu, acho que 320, uma coisa dessa. Tá aí, ó, Guga. 309. Então, assim, o PSB da esquerda foi quem se saiu melhor, né? O PSDB, ele foi tragado pelo PSD. A gente fala, PSD tá monstrão, PSD virou bambambam, mas a candidata PSD tragou o PSDB. Lá, nem Sobral, Guga, que é a cidade do Ciro Gomes, do Cid Gomes, eles conseguiram ganhar. A Isolda Sela, que já foi prefeita lá, inclusive, que foi governador, não conseguiu ganhar em Sobral. Sobral ganhou o Oscar, do União Brasil, com 52,53%. A Isolda Sela era apoiada pelo Cid Gomes, pelo PT e pelo Ciro. E nem assim os caras conseguiram, fizeram a mulher ganhar. Ou seja, nem Sobral o Ciro conseguiu ganhar. A galera aqui do chat está dizendo que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, não é de esquerda. Eu acho que pelo menos de centro-esquerda, vai, gente, vai. Vamos lá, vai. Pelo menos de centro-esquerda. A galera tá com uma raiva aí do PSB, hein? Tô sentindo. Mas, enfim, será que por causa da Tabata que tá lá? O Alckmin tá no PSB. Mas o PSDB é um partido que foi completamente tragado. O PSDB tá realmente indo pro saco. Acabou. Metade do tamanho. E dá para dizer que o PSD só é o que é também porque tomou muita prefeitura do PSDB. Muita gente do PSDB virou PSD depois que o PSDB rompeu com o governo Tarcísio. Então, o Republicanos aí do Tarcísio quase dobrou de tamanho, Guga. Também outro dado quase dobrou. Foi de 217 para 428. Olha o Novo. Cadê? É o primeiro. 1 para 19, mas também vai. Mas, pô, cresceu bastante. E tem um detalhe, o PSB, que a galera, que tem gente que tá dando umas porradas aqui, uma galera gente boa, que eu gosto, inclusive, muita gente daqui tá batendo no PSB, o PSB vai apoiar o Boulos no segundo turno. Tabata Amaral anunciou já. Alckmin, vai ter Tabata e vai ter João Campos, o prefeito do Recife, o namorado da Tabata. Talvez diziam, inclusive, que ele iria apoiar o Boulos, independente da Tabata apoiá-lo ou não. A Tabata dizia que não ia. Antes de ser anunciado o resultado mesmo no primeiro turno, ela já disse que vai. E vai ter o Alckmin. Então, vai ter esse apoio do PSB, porque há, sim, uma conexão, há, sim, uma identificação, né, com o PSB. Não haveria com o PSD. PSD jamais apoiaria o Boulos, mas PSB vai. Vamos manter o nível. O PSD talvez apoiaria também, viu? O Kassab, Guga, apoia quem tá se for melhor no cenário. Se for pragmático e valer. O Kassab já foi ministro da Dilma, pô. Foi, ministro da Dilma. O Kassab tem um bom trânsito com o Lula, com todo mundo da esquerda. O Kassab tem um bom trânsito com todo mundo, Guga. O Kassab tem um trânsito com todo mundo. Quando ele fundou o PSD, o que o Kassab falou? PSD não vai ser nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Muito pelo contrário. Ele é tudo isso. Mas ele é tudo isso. Qualquer um pode entrar. Tipo partido ônibus. É partido ônibus. O MDB também é assim, né? O MDB entra quem quiser lá. Tem espaço para todo mundo dentro do MDB. Agora, Guga, vamos falar. A gente tá falando sobre os perdedores. Teve mais gente que se deu mal, viu? Vamos falar sobre pessoas que se deram mal. Alexandre Correia, ex-marido da Ana Hickman,
menos de 2 mil votos, 2.245. Perdeu. Wellington e Zilu Camargo, candidatos, o Wellington Camargo e Zilu Camargo, candidatos aqui. O Wellington Camargo é o irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Fez 746 votos. E a Zilu é ex-mulher. E a Zilu ex-mulher fez 4.578. Joyce Haas, Joicinha, Guga não deu pra Joicinha. Joicinha. Teve 1.673 votos a Joicinha e ela fez um vídeo um pouco desaforado para as redes sociais. Vamos ver o vídeo da Joicinha, um pedacinho do vídeo da Joicinha. Não saio mais candidata a nada. Ficou puta. Eu, antes da política, ganhei muito dinheiro como a jornalista mais importante desse país. Como a jornalista mais importante desse país. O ego é uma delícia, né? Abri mão mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras. E o champanhe na mão? Porque a população não está preparada para votar no que é bom. Não tá pronta, Guga, a população não tá pronta para votar no que é bom. E o bom é ela, no caso, né? Então, segundo ela, o bom não é... O bom é ela. O champanhe autoestima. É pra passar a imagem de quem não tá nem aí, né, pro bagulho. Foda-se, perdi, mas autoestima é boa, né, Guga? A autoestima é ótima. A população não tá pronta para votar numa candidata boa que nem eu, então não vou mais ser candidata, desistiu. Pois é, agora é foda, é decepcionante demais, né? Ela foi eleita, galera, em 2018, deputada federal com maior votação do Brasil, 1.078.000 votos. Agora ela teve... Só 78 mil já elegia ela vereadora, mas não conseguiu, não passou de 2. Talvez 8 mil, não, 8 mil não. Mas, não, precisava de uns... a partir de 20 mil você tinha uma chance, né? 22 mil, por aí. Você tinha uma chance de ser eleita dependendo do teu partido. Agora ela teve 1.600 e sei lá, não chegou nem 1.700 votos. E para quem teve 1.078.000, é uma queda gigantesca. E ela também se candidatou, né, na eleição passada, a deputada federal, se eu não me engano, não foi reeleita e agora perdeu para vereador. E é isso, não tem mais o que fazer, não vai ser eleita na próxima eleição. Já está óbvio que ela dependia de ficar ali do lado da extrema-direita louca, que hoje não está mais com ela. Guguinha, que dele? O Mário Gomes, 4.429 votos, não ganhou. Perdeu a casa e perdeu a eleição. Quanto? 4.492. Sabe quem é que foi eleito? Ele não foi no Rio. Não foi. Perdeu, apesar de toda a publicidade que teve, perdendo a casa dele. Mas quem foi eleito? Leonel de esquerda. Leonel de esquerda. Nosso conhecido, brother, colega, nosso amigo Leonel, que já esteve aqui 2 vezes no rolê e que levou uma bicuda na cara do Rodrigo Amorim, candidato do União Brasil à prefeitura. Ele... aquele que quebrou a placa da Marielle, ele foi eleito. Então, Mário perdeu, que bom. Leonel tá dentro. E quem perdeu também, Guguinha, foi Paulo Cogos, seu amigo, mas fez uma votação grande, viu? 11.263 votos, Paulo Cogos não ganhou a eleição, mas fez uma votação grande, não foi pequena a votação no Cogos, não. Tem 11 mil malucos em São Paulo que acham que o Cogos seria um bom vereador. Gugu, isso é muito preocupante. Mais preocupante que os votos do Morsal, como é Laura Couto. Brincadeira, eu votei na Lulinha. Mais do que os votos do Marçal, os 11 mil do Cogos me preocupam mais do que 1 milhão do Marçal, Guga. Olha, eu achava que ele ia ter mais votos. Juro que eu achava. Sabe quem ganhou em São Paulo, em primeiro entre os vereadores? Um moleque chamado Lucas Pavinato. Procurem depois. Ele é um playboyzinho barraqueiro, um filhinho de papai barraqueiro. É o Nicolas Paulistano. Basicamente... Não, é o Nicolas que fala, Bando, Bel, pelo amor de Deus, Bando. Não sei se ele é o Nicolas Paulistano, porque talvez ele seja até mais barraqueiro, se é possível isso. E o sujeito não é nada, os caras que ficam arrumando briga na internet o tempo inteiro, fraco politicamente. O apelido dele é Leitinho, o apelido do Lucas Pavinato, que é um playboyzinho, filhinho de papai, aquele criado pela avó, o Leitinho. Esse foi o mais votado. A Zoe, a cubana, que saiu... O Adrilles se elegeu, Guga Noblar, vereador. O Adrilles.
A Zoe foi a 12ª mais votada. Ela saiu de Cuba porque ela queria viver no Estado mínimo. Veio para o Brasil, passou a vida inteira sendo sustentada pelo Estado brasileiro. E agora vai mamar na teta do governo. Agora vai mamar na teta pública de novo. Era só boquinha sendo assessora de deputado, vários deputados em vários mandatos, sempre na boquinha botando ela, e agora um bocão que é virando vereadora. Mas, para a gente não dizer que tem só notícia ruim, Guga Noblat, tem notícia boa. A gente teve muitos LGBTs eleitos. Foi o recorde, Laura Couto, ou não? Vixe, peraí, deixa eu dar uma pesquisadinha. Olha, estão dizendo, já que você está indo para esse ponto, que Léo Áquila teve 15 mil votos e não foi eleita. Não foi eleita. Não foi eleita. Lucas Clemêncio relembrou disso aqui. Aí, Lucas. Não foi Lucas eleita de fato, mas em que partido que ela estava? Tava junto com o Ricardo Nunes. Pois é, velho. Como é que você não vai ganhar? Foi recorde, ó, Guga. Tá na esquerda. 225 LGBTs eleitos, 3 prefeitos, 222 vereadores, de 19 partidos em 22 estados. Aí destaques, Guga, vou fazer um destaque para a Érica Hilton, uma máquina de voto, viu? A mulher é uma máquina de voto. A Amanda Pascoal, candidata da Érica Hilton aqui em São Paulo, fez 106 mil votos. A Amanda, belíssima votação, parabéns para a Amanda, inclusive. A Luana Alves aqui em São Paulo também, candidata à reeleição, fez 83 mil votos. A Tainá de Paula, no Rio de Janeiro, fez 49 mil votos. A Kate Lima, aqui em São Paulo, 27 mil votos. E a Mônica Benício, lá do Rio de Janeiro também, 25 mil votos. Só a mulherada. Só a mulherada. Cara, eu não sabia. No caso da Mônica, da Tainá e da Luana, eram candidatos à reeleição. E a Amanda Pascoal e a Kate Lima terão aí primeiros mandatos na Câmara de Vereadores de São Paulo. Maravilha. Então aí... Sabe quem perdeu? Quem que a gente não falou? André Graciano. Aquela Izzy Yamaguchi. Perdeu a Nise? Perdeu. Aí a Nise, como é que fala o nome dela? Nise Yamaguchi. Não, Nise Yamaguchi. Perdeu, Nizinha. Aquela que foi a médica, entre aspas, dos negacionistas na pandemia. Aquela irresponsável que pagou um mico na CPMI, inclusive, né? Foi confrontada na CPMI e mostrou que não entende nada nem de medicina, mas aquela que era médica dos negacionistas perdeu, ainda bem, tentou ser vereadora em Sampa, não conseguiu. A gente não vai ter tempo de mostrar tudo que a gente tinha separado. O Guga Noblat já tinha falado sobre o Pavanato, que ganhou mais votado de São Paulo, né? Fez quantos votos o Pavanato aqui? Leite 160 mil votos, meu Deus. 160 anos, velho. É por isso que vai parecer mais palhaço, igual a ele na internet. O Carluxo foi o mais votado do Rio de Janeiro, 130 mil votos. O Jair Renan foi eleito vereador em Balneário Camboriú, 3.033 votos, mas o irmão do Bolsonaro perdeu pela 9ª vez, lá na cidade de Registro, aqui no Vale do Ribeira. O Léo Índio, o primo do Jair Renan, perdeu aí em Cascavel, fez 739 votos, o nome de urna dele foi Léo Bolsonaro. E o marido da Zambelli, que ficou em último, em Calcaia, o Aginaldo Oliveira. Não é Aguinaldo, viu? É Aginaldo mesmo. Ficou em último lugar. O Naomi Amorim ganhou lá com 38, Emília Pessoa do PSDB ficou com 24, o Catanho do PT ficou com 24 e o Aginaldo só fez 12. Então, algumas derrotinhas aí pro Bolsonaro também. Elegeu os filhos de novo, mas umas derrotinhas. Guga, faz seu último mini comentário aí, porque a gente tem que encerrar o programa. Vamos, né? Olha, faça um cálculo. Quanto custou cada voto de Renan Bolsonaro, que saiu com o nome Jair Bolsonaro, não teve nem coragem de usar o nome dele. Mesmo com o nome do papai e com 150 mil, que é o limite para poder gastar em campanha para vereador, ele ganhou 135 mil do PL e ele teve 150 mil para gastar na campanha e ganhou ao todo 3 mil votos. Divide aí 150 mil por 3, você vai ver quanto custou cada voto desse sujeito. Custou R$1.500 cada voto desse cara. Guguinha, vamos encerrar o programa só chamando hoje de novo, tem entrevista do Chico Pinheiro, Chico Pinheiro entrevista às 8 da noite com Luiz Erundina, baita programa, assistam,
O Chico é maravilhoso, a Erundina é mais maravilhosa ainda, então 1.500 programa... não, fiz errada a conta, só pra me corrigir. Mas enfim, faça uma conta. Faz a conta aí. matemática. O Google não sabe. Foi caro. E também aproveite para se inscrever no Guia da Liberdade Financeira com o Eduardo Moreira. Chegou a vez de você aprender com o Eduardo Moreira a transformar a sua vida financeira. Você não vai ficar rico do dia para a noite, não existe, não caia no conto do vigário, mas o Eduardo Moreira ensina aqui pra gente uma forma mais simples de entender o mercado financeiro, investir. Não precisa de fórmula mágica, só precisa de estratégias claras e eficientes. Inscreva-se para o nosso Guia da Liberdade Financeira. Qual o link, Guga? Rapidinho, é aquele lá mesmo, vai. Caramba, é o nosso link. É no meu, é no teu, é no vosso, naquele personalizado. Roleicl.com.br. Não deixem de entrar no link. Eu quero o Bad Dog, Suelen Ferreira, Drica Bonran, Murilo Frias, Aurilene Matos. No roleicl.com.br. Vamos lá, galera. Roleicl.com.br, se inscreva aí em Liberdade Financeira. A gente volta amanhã com mais coisa de eleição, porque a eleição não acabou. E temos muita coisa para falar. A gente volta vai amanhã. Lá, tchau. vai no Marreta, vai lá todo mundo. É nóis. Vamos dançar que vai ter festa. A missão do banco é fazer você ficar endividado ser uma coisa fácil e você acumular dinheiro ser uma coisa difícil. Vamos inverter essa lógica? Vamos se proteger do endividamento e vamos transformar a caminhada financeira que acumula patrimônio numa coisa simples de fazer? Pois bem, eu preparei uma aula chamada Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula que ninguém deveria perder. Uma aula que está acima de qualquer disputa política, uma aula que vai ali no ponto mais importante que tem desestabilizado as famílias brasileiras. Essa aula será domingo, 13 de outubro, às 8 da noite. É gratuito, uma oportunidade única, sem replay. Clica aqui e se inscreve.